Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você está assistindo ao programa Saberes em Casa, Desenvolvimento da Autonomia. Neste quadro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre atividades de vida diária, que são as AVDs, né? Se vocês forem olhar aí na literatura, nós vamos observar que elas têm muitas siglas, né? Então, pode ser atividade de vida diária, AVD, terapia de vida diária, né? TVD, ou atividade de vida prática. Então, nós temos aí AVP, né? Então, são atividades que nós realizamos todos os dias, né? Como vestir-se, comer, atividades de higiene, de autocuidado, né? A alimentação lá diária. Então, tudo aquilo que nós fazemos todos os dias é uma atividade de vida diária. Essa atividade, ela é de extrema importância, né? Porque ela é uma ação que nós vamos realizar junto com quem? Com a família. Porque nessa ação nós teremos o quê? Estratégias, processos e ferramentas para que haja o cumprimento dessas atividades. Essas atividades são atividades pedagógicas, né? Então, em toda ela, nós vamos observar elementos pedagógicos importantes que eles vão atuar como uma economia de ensino, né? Que vai levar a criança a outras aprendizagens. Então, como exemplo disso, eu posso trazer aqui quando nós temos um educando, por exemplo, e que ele ainda não aprendeu a comer com os talheres, né? Não é que ele não come, é que ele não sabe, né? Se ele aprender, obviamente que ele vai comer. Então, nós vamos ensinar que isso leva o quê? A essa coordenação motora ampla, que envolve as atividades pedagógicas de sala de aula, né? Então, quando a gente está falando de uma atividade como essa, nós estamos falando em ambientes educativos, tanto de sala de aula, como de refeitório, de pátio, de quadra, de parque, de banheiro, né? De toalete, que são ricas e que pode trazer aí benefícios importantes no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos. E, para respaldar o que nós estamos falando, o quadro de saberes necessários, né, em seu de saberes necessários lá na parte de saberes e aprendizagens, nós vamos ter a parte da educação infantil, o eu, o outro e o nós, né, que está aqui. Nós teremos também a parte lá do ensino fundamental, né, do primeiro ao terceiro ano, identidade e alteridades, que vai trazer para nós um repertório importante, que é este. E nós temos no terceiro e quinto ano, na parte de ciências, né, no quadro, repertórios importantes, que são esses, né? Todos esses repertórios traz o que para nós, né? Como saber e aprendizagem a este educando. Primeira coisa, reconhecimento do seu próprio corpo, né? Nosso corpo é o nosso primeiro ambiente. Então, como que eu enxergo este corpo? Como que eu cuido deste corpo? Como eu conheço este corpo? As atividades de autocuidado e higiene para a manutenção da nossa saúde, né? Então, é extremamente importante, está lá no quadro, nós precisamos desenvolver de diversas maneiras, né, a depender do nosso educando, da necessidade que ele tenha, seja adaptado ou não. Então, está posto, é importante, nós fazemos isso todos os dias. E a família também em casa, então é uma conversa com todos, inclusive com os pais. Por quê? Eu estou lá na escola ensinando a criança a comer com talher. Então, não dá para ele chegar na casa dele e alguém dar comida para ele na boca. Então, nós temos que permanecer ensinando, que é a manutenção desta aprendizagem, né? Para isso, eu trouxe hoje para vocês alguns vídeos, né? Com o Augusto, realizando o corte de cabelo. Nós podemos dizer que o corte de cabelo em si não é uma atividade de vida diária, porque eu não corto o cabelo todos os dias, mas considerando que esta atividade de corte contém elementos sensoriais importantes, podemos dizer que é uma atividade desafiadora. Mas para caminhar, né, neste percurso
e chegar no corte, nós precisamos olhar para o antes com essa criança. Então, eu não vou lá conversar com a família, já vamos cortar, importante cortar o cabelo. Não, eu vou antes, né? Pentear o cabelo, ou seja, amarrar o cabelo, arrumar o cabelo, né? Então, a criança acorda lá de manhã para ir para a escola. Importante que ela pare, ela se olhe no espelho, pegue o pente, vá penteando esse cabelo, vai se familiarizando com essas sensações, né, contidas neste fazer, para que quando chegar no corte, ela possa não ter comportamentos interferentes, né, ou uma certa resistência a fazer este trabalho, né? Para isso, então eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, vocês vão assistir e nós vamos conversar um pouquinho. Vamos lá? E aí, pessoal, assistiram os vídeos? Espero que vocês tenham gostado. É muito bom, né, trazer essa prática da criança pela criança, né? Então, falar da criança com a criança. Então, a criança chega nesse ambiente, que é um salão, né? Não deixa cortar, né? Não é verbal, uma criança que vai dizer não quero, né? Mas ela vai dizer esse não quero de diversas formas, fazendo o quê? Empurrando o cabeleireiro, empurrando a máquina, né? E não deixando cortar. É muito comum, se vocês observarem, pessoas com deficiência. Tem duas questões que nos chamam a atenção e nos levam a pensar o quanto neste processo é importante que a gente seja perseverante. Por quê? Muitas crianças com deficiência não deixam cortar o cabelo. E aí a gente percebe porque a gente vê muitas crianças com cabelo grande, né? Comprido. Outras também envolvem as questões dos dentes, né? Lá tá com uma cárie, o dente quebrou, o dente caiu. Ah, mas eu já levei e ele não deixa, né? Então a gente fica muito ali. Ah, olha, ele não faz. Olha, ele não deixa. Ah, ele não quer. Tudo bem. Importante que a criança se manifeste se ela não quer. Mas isso traz a nós uma responsabilidade que nos pergunta, tá, ele não quer. E nós adultos, o que faremos com este comportamento interferente? Nós vamos intervir. Intervir de que maneira? Com estratégias, né, importantes nesses processos para que essas atividades sejam finalizadas. Então, eu posso fazer um dia na escola, na sala, o dia do autocuidado, quem cuida de quem, né? E aí não é o dia da beleza, né? O dia da higiene, o dia do autocuidado, usando outros termos. Por quê? Porque o princípio da educação ambiental, né, muitas vezes as pessoas ficam atreladas a árvores, né, somente. Não, é cortar as unhas, é lavar as mãos, é escovar os dentes, é pentear os cabelos, né? E que fazem parte deste primeiro ambiente que é o nosso corpo. Então, nós precisamos ali criar estratégias, conversar com este educando, conversar com a família, ele deixa pentear o cabelo. Ah, turma, olha, hoje nós vamos fazer essa atividade. Nessa atividade nós temos alguns elementos, né? Ou seguir instrução, o colega ajudar o outro.
Porque eu tenho alguém na minha sala que tem esse comportamento e a gente precisa fazer isso, né? Muitas vezes a gente realiza algumas conversas com os pais, né? Às vezes é um caso isolado de uma criança e a gente fala com todos os pais para não deixar aquele pai exposto ou constrangido. Então é sempre importante conversar. Para quê? Para que essa criança possa depois deixar realizar essa atividade. E nós, enquanto educadores, vamos perceber o quanto é possível aquela criança aprender, o quanto é possível ela deixar. Por quê? Quanto menos eu fizer, menos ela vai deixar. Quanto mais eu estiver ali colocando as minhas impressões digitais sobre essa criança, num manejo de conversa, né? E de toque, vamos pegar, vamos fazer, mais fácil ela deixar. E aí no outro vídeo vocês vão perceber que ele deixa cortar o cabelo, né? Então nós vivenciamos um processo onde ele já tinha um cabeleireiro específico que ele cortava o cabelo. Aí chega um determinado momento que ele para de deixar. Então aquilo me faz pensar também o vínculo que ele tem com ele. Ele já conhece, né, as fraquezas daquele cabeleireiro e as suas fortalezas. Então a criança ela vai testando, né, até onde ela pode ir. E aí o que ele faz? Não deixa. E aí ele fala, olha, não deixa, não deixa. Aí o que a gente faz? Vamos fazer diferente, vamos levar a um lugar que ele não conhece. Quando a criança está com um professor que entrou de licença, chegou um novo, ele fica meio ressabiado, né? Ele não conhece, não tem ainda uma relação, né, de vínculo com aquele professor, então a criança ela vai ali tateando, ela vai ali percebendo. Então, quando ele chega num lugar que ele nunca foi, com um cabeleireiro que ele não conhece, ele fica mais amedrontado, né, para poder erguer as mãos e não deixar. E aí, pela primeira vez agora, em junho de 2023, aos 11 anos de idade, ele deixa fazer o uso da tesoura, porque sempre foi com a máquina. E aí eu faço um levantamento de muitas crianças com deficiência que o corte é sempre na máquina. Por quê? Porque a tesoura tem elementos sensoriais, né? É o barulho, é aquele desgaste sobre os fios, né? Então aquilo incomoda, pode dar uma gastura na criança. Enfim, né? Tem várias questões sensoriais que o incomodam e que pode impedir de que essa atividade seja realizada. Até que neste dia vamos usar a tesoura. Então a gente sempre vai tentar. Eu não deixo hoje, mas vamos tentar amanhã. Não deixo amanhã, vamos continuar tentando. Aí chega uma hora que a criança percebe assim, poxa, não tenho para onde correr. Ou seja, eles estão sempre me mostrando, sempre tentando, até que ela deixa fazer. E até que ele deixa cortar, né? Cortar na máquina, cortar com a tesoura, com uma pessoa que ele não conhece. Fica extremamente tranquilo, porque antes essa criança era colocada no colo, né, no meu colo, segurada para não correr. Então o cabelo vinha todo bagunçado, né, com alguns buracos, porque não deixava mesmo, né? Era algo meio forçado a fazer, né? Agora não. Então algo que eu começo a fazer com comportamento interferente, forçado, chorando, gritando, e eu continuo nesse percurso de aprendizagem, a criança começa a baixar a frequência desses comportamentos e aquilo que era aversivo pode se tornar prazeroso. Então aí ele passa a deixar, sorrindo, ninguém está segurando, né? A gente até olha e fala, nossa, que bonito. Então esse bonito agora, esse processo final, teve, né, o seu trabalho suado, teve o seu trabalho desafiador. E, para além, então vamos trabalhar também as questões sensoriais no rosto. Por quê? Quando cortamos o cabelo, muitas vezes, né, cai cabelo no nosso rosto. E aí nós conseguimos lidar com isso, passando lá, né, um espanadorzinho no rosto e tudo bem. Para algumas crianças, isso pode ser algo extremamente aversivo. Então, nós precisamos, ele deixou cortar o cabelo, agora eu passo para o rosto. Como ele se comporta? Porque eu não posso correr o risco de, no momento de uma atividade, colocar a criança numa atividade nova e ela não deixar, aí eu paro tudo, aí eu desisto de todo o processo. Não, gradualmente nós vamos colocando as atividades mais complexas a esta criança. Então, até que vamos deitá-lo, vocês percebem no vídeo que ele está deitado na cadeira. Então, nós estamos observando uma criança deitada,
permanecendo deitado, emitindo um bom contato visual, seguindo as instruções do cabeleireiro, uma criança quieta, né? Percebe-se que a criança está confortável e à vontade, e aí ele passa a navalha no rosto dessa criança. O quanto essa criança poderia estar incomodada a ponto de empurrá-lo, de gritar, de até se machucar, porque ali nas mãos do cabeleireiro nós temos uma navalha, né? Então essa criança deixa realizar essa atividade. Então nós temos um processo gradual, né? E aí eu estou falando da aprendizagem como um todo. Ela é gradual, ela é contínua, ela é individual, é para aquele sujeito, naquele tempo que ele está, né, e naquilo que eu propus, seja de forma adaptada ou não. Essas estratégias que a gente fala das ações junto com a família, das atividades de vida diária, elas podem vir numa revista, num vídeo, elas podem vir colocadas na parede, né, imagens que a gente vai colocar para que a criança veja todo aquele processo. A gente pode falar sobre, escrever textos sobre. Então ali a gente está o tempo inteiro antecipando o processo prático para que quando ela chegue naquela atividade, ela já tenha sido familiarizada a isso, né? Por isso que é importante. Então eu queria trazer hoje para vocês essa atividade como uma atividade de vida diária, neste percurso do pentear o cabelo, né? Que ela vai ocorrendo uma vez por semana, até que ele passe a deixar, e depois uma vez por mês, né? À medida que essa criança necessitar desse corte, segundo a avaliação da sua família e a observação do professor. Porque nós, educadores, quando estamos na escola, nós observamos o educando de uma maneira integral, inclusive cortar as unhas também, né? Uma atividade extremamente importante, de autocuidado, e que se eu vejo que tem uma criança com as unhas muito grandes, eu preciso fazer um trabalho. Ah, não deixa cortar. Não, nós vamos fazer este trabalho, né, gradual. E aí nós vamos buscar as melhores maneiras para que ela possa conseguir, junto numa relação de interdependência e não de dependência, realizar essa atividade. Bom, eu espero que essa atividade seja produtiva e proveitosa para você e que você possa realizar aí com seus educandos experiências exitosas, não se esquecendo também da família nesse processo. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.